Amanda Estropa e o papo de hoje é sobre fake news. Fake news é coisa séria. O termo fake news, ou notícia falsa em português, se tornou popular em todo o mundo para se denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. Não é de hoje que as mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação se popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump foi eleito. Nessa época, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo alguns casos, personalidades importantes, como a adversária de Trump, Hillary Clinton. Além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação do ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. É isso que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet influenciando as eleições norte-americanas de 2016. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma rede oculta não monitorada e, consequentemente, longe do acesso do grande público. Para disseminar informações falsas é criada uma página na internet. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Com o tamanho e volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Qualquer tipo de informação falsa, das mais simples à mais descabida, induz pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações em que estão escondidos os perigos da fake news. Em época de eleições, é comum candidatos ou eleitores usarem mentiras para levar vantagem. Com a presença de tantos eleitores nas redes sociais, uma mentira bem plantada pode alterar os rumos de uma eleição, como aconteceu nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e em 2018 nas eleições brasileiras, cujo caso ainda vem sendo investigado. Um dado grave que foi constatado pelos pesquisadores do MIT nos Estados Unidos é que a chance de uma notícia falsa ser repassada é consideravelmente maior que a de uma verdadeira. Foram analisadas 126 mil notícias e percebeu-se que a probabilidade de republicar uma informação falsa é 70% maior do que a de republicar uma notícia verdadeira. Para as autoridades, identificar e punir os autores de boatos na rede é uma tarefa muito difícil. No caso do Brasil, a legislação que prevê a punição para esse tipo de crime não fala sobre a internet, cita apenas rádio e televisão. Alguns sites de fake news usam endereços e layouts parecidos com os de grandes portais de notícias, induzindo internautas a pensar que são páginas de credibilidade. Por isso, todo cuidado na internet é pouco. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos da fake news é cada cidadão fazer a sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. Fonte: Mundo Educação. Texto por Rafael Batista. Adaptado por Amanda Estropa. Ainda falando sobre fake news, hoje eu trouxe como convidado o Cristiano da Silva, que é servidor público e life coach, para falar um pouco da sua perspectiva de usuário das redes sociais e como ele lida com as fake news. Olá, Cristiano, tudo bem? Olá, Amanda, tudo bem? E você? Também. Então, primeiramente, eu gostaria de saber com que frequência você utiliza as redes sociais. Olha, eu costumo usar as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, diariamente. Uso todos os dias, acesso todos os dias.
Inclusive, ele até faz parte do meu trabalho como coach, né? Eu tento manter o relacionamento com os seguidores e as pessoas que eu sigo também. Então, eu interajo bastante nas redes sociais. Gera um engajamento, né? E Twitter, você usa? Twitter eu uso esporadicamente. O Twitter é mais por hobby. Eu gosto de seguir a Stock Car. Ah, sim. Muito bom. E você usa essas redes sociais para se manter informado, assim, das notícias do dia a dia ou não? Eu não costumo muito tirar as informações do dia a dia das redes sociais, as informações que eu digo jornalísticas, né? Eu costumo tirar me manter informado através dos sites os sites tipo G1, UOL, Folha, Estadão, CNN, as notícias eu busco nesses sites, né? As redes sociais, eu sigo alguma coisa quando aparece alguma notícia interessante que foi postado, aí eu procuro saber. Legal. E nas suas redes sociais, você vê muitas fake news sendo compartilhadas? Infelizmente sim, Sério? principalmente nesta época. Nesta época de pandemia, de muita questão Sim. política, as fake news estão imperando. Realmente tem enxurradas dela, muitas, muitas mesmo. E quando você vê um parente, conhecido, compartilhando essas notícias falsas no seu perfil, né, no Instagram ou no Facebook, você costuma fazer alguma coisa sobre? Sim, eu não costumo ficar impassível em frente a uma notícia dessa, sabendo que é fake, e mesmo quando eu não sei, eu procuro pesquisar, né? Costumo tirar o texto, quando é texto, né? Quando não é vídeo, copio o texto, coloco na internet e vou fazer a busca, ver da onde saiu, se tem mais algum site falando daquela mesma notícia, para saber se realmente ela tem fundamento. E se a gente vê que não tem fundamento, quando eu vejo que não tem fundamento, eu tento passar para a pessoa, ó, dizendo, olha, não é bem assim, procura saber e tal, e procura a fonte de uma fonte confiável, né? Uma agência de notícia mais Sim. confiável, né? Essas pessoas costumam, assim, aceitar bem essa correção, entre aspas? O problema da fake news é isso, né? Porque a fake news ela é feita diretamente para concordar com a opinião de quem quer ouvir aquilo, né? Sim. Aham. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam que aquilo é uma fake news. A gente explica falando que os números às vezes não são aqueles, as palavras que foram ditas não foram aquelas, As fontes, né? as fontes, sim. Muitas vezes fake news, quando vem em forma de vídeo, elas vêm editadas, né? Vêm tirando fora do Sim. contexto. Mas as pessoas que normalmente disseminam as fake news, elas já têm por hábito não acreditar em nada que seja contra aquilo que ela postou. Então a gente encontra bastante resistência. São raras as pessoas que aceitam a verdade, pelo menos aquilo que a gente tem como verdade, quando a gente busca de uma fonte bastante confiável, né? Realmente. É, já aconteceu de você cair em alguma fake news? Olha, eu não me recordo, não. Até por isso, pelo que eu te disse, Amanda, eu tenho por hábito fazer as buscas, né? Quando uma notícia parece muito fantasiosa, eu tento fazer a busca, ver se ela tem em mais de um site, em mais de uma agência de informação, para ver se aquilo bate. É, Aí quando a gente vê que não consigo encontrar mais fontes, mais pessoas falando do mesmo assunto, aí eu já descarto, Sim, já tem uma forte indicação de que aquilo não é não é verdade. verdade. Ter pelo menos duas fontes confiáveis já é o Sim, necessário, né? sim, sim. Como você costuma se prevenir de cair nessas informações falsas? Então, é, essas informações falsas, quando elas vêm em forma de texto, é muito fácil, é muito fácil. Você copia o texto na íntegra e cola em qualquer navegador da internet, que normalmente o primeiro resultado da busca já é alguém falando que aquilo é um boato, É mesmo? né? O primeiro resultado já diz que é um boato, né? Aham. Então é muito fácil quando é texto. E quando é vídeo, o que eu procuro fazer é buscar a origem do vídeo. Porque, inclusive, há pouco tempo atrás recebi um vídeo é, do Sérgio Moro mesmo, né? Que está em voga agora.
E era de uma entrevista que ele tinha dado no Roda Viva. E o vídeo tinha trechinhos dele Aham. falando, três trechinhos dele falando alguma coisa que, quando separados, esses trechos tirados do contexto, parecia que ele estava dando toda a razão ao presidente Bolsonaro. Quando, na verdade, se você pegar a entrevista na íntegra, que foi o que eu fiz, peguei, olhei, era quase uma hora de entrevista, então vi a entrevista toda e consegui identificar os trechos. Então eu sei que cada pedacinho do que ele falou, naquele momento fazia sentido. Tirado do contexto, aí fazia o sentido do que a pessoa queria acreditar, né? Bem manipulado, né? Bastante manipulado. Tem algum assunto assim que você vê que tem mais relação com a fake news? A fake news, para mim, bom, ela existe há muito tempo, acho que desde que existe a Sim, internet, aham. existe aí a facilidade, os acessos às informações e tudo mais, mas ela, a gente começou a ver bastante mesmo fake news nas eleições passadas, né, eleições presidenciais passadas. É, 2018, no caso, né? 2018, isso, eleições presidenciais. E não só de um lado, é dos dois lados, adversários, que depois ficaram para o segundo turno, principalmente. Eles começaram, ambos os lados soltavam informações que eram manipuladas e não eram totalmente verdades. Era coisas tiradas do contexto e inserido num contexto que aí reforçava a ideia da pessoa que estava disseminando a notícia. Isso e agora principalmente, né? Depois, então, com o caso da pandemia e essa polarização política que está existindo agora, piorou muito. Piorou Piorou. demais, demais, Aham. demais. Então, todos os dias você tem pelo menos, que eu vejo, pelo menos umas 5, 6 Por dia. por dia, por dia. Nossa, E eu tenho evitado, inclusive, até agora, de ficar olhando, porque tira um pouco da energia da gente, tira né? mesmo. A gente sabe que não é verdade e sabe que aquilo tem uma intenção, uma segunda intenção por trás, que afinal de contas toda fake news tem uma segunda intenção. A intenção não é informar, a intenção realmente é desinformar e fazer com que as coisas pareçam que o seu lado sempre é verdade, né? É, realmente. Eu, inclusive, tenho uma informação muito legal para agregar aqui, que as redes sociais, principalmente o Facebook e o Instagram, nessa época de pandemia, estão cada vez mais combatendo as fake news. E eu acho legal falar também que hoje, no dia que está sendo gravada essa entrevista, no dia 12 de maio de 2020, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, postou no seu stories do Instagram uma notícia que logo que foi publicada, o algoritmo do Instagram verificou e já barrou colocando que era uma notícia falsa e a ferramenta é muito legal, porque ela logo na frente está escrito que é uma notícia falsa, qualquer pessoa que acessa pode ver isso. E logo abaixo da fala que diz lá notícia falsa, tem um entenda. Clicando nesse entenda, já é explicado o porquê que essa notícia é falsa. No caso, Sim, é muito interessante não é? mesmo. É. E isso tá mais em tona por causa do Covid-19, do novo Isso. coronavírus. Porque E essa reportagem que você está falando, eu vi, e ele foi um retweet, não, acho que foi no Instagram, né? Foi isso. O presidente repassou a mensagem que é de um deputado do estado do Ceará, dando números falsos quanto Exatamente, a mortes por síndrome respiratória grave e tal. E aí o dados próprio. errados, né? Os dados errados, eram inverídicos. Ele, inclusive, depois, o próprio deputado Se retratou? se retratou, ele mudou um pouco as palavras, mas aí a caca já estava feita, né? Mas aí o presidente fez o favor de pegar de novo e Repostar, né? repostar de novo, Como se fosse verídica de como se novo. fosse verídica de novo. Pois é, e eu vejo cada vez mais o Instagram e o Facebook colocando as informações do Covid-19 como preferência, assim, né? Porque tá mais em Sim, sim, alta e prioridade. Informação é prioridade, prioritária nesse exatamente. momento. E daí eles estão cada vez mais combatendo essas fake news de número de mortes, de receitas milagrosas, Sim. de cura. E De eu. tomar água, né? Porque o vírus fica só na garganta, aí você toma Exatamente. água e vai pro estômago e o vírus morre. Exatamente. Tenho certeza que pelo menos uma vez você viu essa informação em algum lugar. Mas assim, não só de política.
Nós temos alguns exemplos de fake news nas redes sociais. No meu caso, eu vejo bastante de receitas milagrosas de emagrecimento, por exemplo. Sim, Que sim. uma notícia você vê que o limão faz bem, na notícia seguinte já fala que o limão faz mal, que não é pra tomar. E daí, o que isso causa, né? As pessoas não Eu que podem. sou um pouco mais velho, posso falar que essa é uma fake news que é muito antiga, do tempo que eu era criança, olha que faz tempo isso. Nossa, Era o ovo. sim! Numa semana o ovo fazia bem, na semana seguinte o ovo fazia mal. Na outra semana o ovo fazia bem de novo, depois fazia mal outra vez. E assim vem. E isso já tem mais de 40 anos que eu Até venho hoje a ouvindo gente não sabe isso. se o ovo faz bem Eu ou ainda não mal. sei se faz bem ou faz mal. Não sabemos. E prejudica bastante a saúde das pessoas, né? Porque eles Ah, ficam com acreditando certeza. nessas notícias, assim, milagrosas, que, nossa, você vai perder 5 quilos num dia Sim, pro outro. sim. E cada organismo é um organismo. E A pessoa inclusive tem precisa. gente que às vezes se prejudica, né? Muito. Quando não faz o efeito desejado, já é ruim, mas tudo bem. Só que às vezes faz o efeito contrário. Contrário, A é. pessoa às vezes consegue até ficar pior do que ela já estava, Se né? a saúde está debilitada, a pessoa não sabe Justamente. se ela pode seguir aquilo que está falando. Isso, isso. Por isso que precisa de um acompanhamento profissional. Não se Sim. sabe. Cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma Principalmente com pessoa. relação à saúde. Não se brinca, né? Não se brinca de jeito nenhum. Bom, muito obrigada, Cristiano. De nada, foi um prazer estar aqui. É, espero que esse podcast tenha sido informativo para você. E vamos continuar combatendo as fake news Juntos. juntos.